Meu nome é Helena, e estou pronta para abrir minha alma para vocês, contar o que escondi por muito tempo até de mim mesma. Mergulhem na minha história e eu juro, vocês não vão conseguir parar de ler. Meu nome é Helena. Tenho 56 anos e sou viúva. Se vocês pensam que eu passo os dias sentada na janela com um tricô no colo, suspirando pelo passado, estão muito enganados. Meu marido, Sérgio, partiu há 14 anos. E claro, no começo, o mundo pareceu desabar. O vazio na casa, um silêncio que zumbia nos ouvidos e as lembranças que queimavam o peito como o sol do sertão em pleno janeiro. Pensei que nunca sairia daquela escuridão, que a vida agora seria apenas sombras do que foi. Mas a vida é como a canjiquinha da vovó. Parece que tudo é previsível, mas de repente, um novo tempero muda tudo. Meus salvadores foram minha filha, Alice, e o marido dela, Daniel. Eles se tornaram minha luz, minhas asas, quando eu achava que nunca mais voaria. Mas o destino, assim como a vizinha Dona Lourdes e suas fofocas intermináveis, sempre sabe como nos pregar uma peça que faz o coração parar e os pensamentos se embaralharem. Quando Alice trouxe Daniel pela primeira vez à nossa casinha aconchegante no interior de Minas Gerais, eu o olhei com desconfiança. Alto, com cabelos escuros e um pouco bagunçados, um sorriso gentil e uma barba rala. Parecia um bom rapaz. Mas eu pensei, Alice precisa de alguém mais firme, com mais estabilidade. Coração de mãe, sabem como é, sempre quer o melhor para os filhos, como naquelas novelas antigas em que a mocinha encontra um príncipe. Mas depois de um ano, o casamento deles começou a render como o assoalho de madeira da varanda do nosso sítio. Ora discutiam sobre quem deveria comprar o pão de queijo, ora brigavam sobre qual novela assistir no fim de semana. Alice, que puxou a mim, é teimosa como uma mula e Daniel, apesar de paciente, às vezes não aguentava a pressão dela. Eu só balançava a cabeça e pensava, essa juventude, quando será que vão aprender? Mas a vida, como uma tempestade de verão, me trouxe uma surpresa da qual ainda não me recuperei. Tudo começou com pequenas coisas. Daniel não era apenas um genro, ele era alguém que sabia cuidar. Ora consertava uma goteira no telhado, ora trocava uma lâmpada no corredor, ora simplesmente se sentava na cozinha e começava a contar como, em seu escritório de engenharia, lidou com um cliente importante que quase brigou com ele por causa do orçamento de uma obra. Suas histórias eram como as comédias da televisão, simples, mas tão calorosas que eu sorria sem perceber. E toda vez que ele me olhava com seus olhos castanhos, eu parecia esquecer que já tinha passado dos 50. O cuidado dele era como um chá de cidreira quente numa noite fria. Discreto, mas muito necessário. Lembrou-me de uma vez que peguei uma gripe forte. Lá fora a chuva caía forte, e eu estava deitada debaixo de 2 cobertores, me sentindo um trapo. Daniel apareceu, preparou um chá com limão e mel, trouxe umas meias de lã que encontrou no armário e com um sorriso disse, Dona Helena, a senhora agora é a rainha em seu palácio. Eu ri mesmo com a garganta doendo, e senti algo se aquecer dentro de mim. Ou aquela vez em que ele consertou meu rádio antigo, da época da vitrola, que eu já ia jogar fora. Este guerreiro ainda vai tocar muito samba, ele declarou orgulhoso, limpando as mãos num pano velho. Eu sorri, olhando para seu rosto satisfeito. Momentos assim me faziam sentir que não estava sozinha, que alguém se importava. Mas tudo mudou numa noite chuvosa de outono. A chuva batia na janela de metal, como se acompanhasse meus pensamentos tristes. A solidão me envolveu como um cobertor pesado, e eu estava sentada na cozinha, olhando para o chá que esfriava. As lembranças de Sérgio vieram com força total, de como dançávamos ao som do rádio na nossa juventude, de como ele ria quando eu errava o sal na comida, de como me chamava de meu bem e prometia que ficaríamos sempre juntos. Eu estava quase me afogando nessas memórias quando Daniel apareceu na porta. Dona Helena, a senhora hoje parece uma personagem de novela antiga, tão pensativa, disse ele. E em seus olhos brilhou um calor sincero. Ele notou meu perfume, aquele que ele mesmo me deu de aniversário. Cheira a um jardim de jasmim depois da chuva, acrescentou. Senti minhas bochechas esquentarem. Foi você mesmo que escolheu, respondi, tentando esconder meu embaraço, e o segui até a cozinha. Lá, o aroma de bolo fresco já tomava conta do ar. Eu decidi mimá-lo com um bolo de fubá com goiabada, como nos tempos em que a casa era cheia de risadas. O cheiro enchia a cozinha e Daniel, ao senti-lo, fechou os olhos de prazer. Dona Helena, a senhora é uma feiticeira. Estou perdido com esse bolo, exclamou ele, sentando-se à mesa. Coloquei a forma quente na frente dele e me sentei em frente, cruzando os braços. Pelo que agradecer, perguntei, enquanto ele pegava um pedaço da casquinha crocante. Eu suspirei e dei um sorriso fraco. Foi difícil sorrir.
Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que quase esqueci como era. Por não me deixar afogar na solidão, eu disse baixinho. Daniel não respondeu de imediato, mas algo quente, quase familiar, brilhou em seus olhos. Ele provou o bolo, balançou a cabeça em aprovação e de repente disse: sabe, se a senhora começar a agradecer assim, vou ter que vir aqui todos os dias. Eu balancei a cabeça, mas não consegui segurar outro sorriso. Só tome cuidado, sou uma anfitriã exigente, brinquei, surpresa com a leveza em minha própria voz. Aquela noite foi especial. Pela primeira vez em anos, senti que não queria me esconder na minha concha. Daniel estava sentado à minha frente, tomando seu café e me olhando como se me visse pela primeira vez. Dona Helena, sabia que a senhora tem uma voz de locutora de rádio antiga? Tão quente com um toque de força. Eu poderia ouvi-la por horas, disse ele de repente. Eu gesticulei, dispensando o elogio. Ah, que bobagem! Mas por dentro tudo tremeu, minhas bochechas arderam e meu coração parou, como se esperasse por algo mais. Não, é sério, continuou ele. Com a senhora é fácil conversar, não é como com a Alice, ela já chega partindo para a briga se algo não está do jeito dela. Eu suspirei. Alice herdou meu gênio, teimosa que só. É o que eu penso, continuei, pensativa. Será que é tão difícil assim para você com ela? Daniel olhou para mim, deu um sorrisinho e disse: e a senhora está me oferecendo uma alternativa? Fingi que não entendi a brincadeira e estendi a mão para pegar minha xícara, mas por dentro tudo se revirou. Era vergonha, ansiedade ou talvez antecipação. Naquele momento percebi que os sentimentos que começavam a nascer em mim não iriam a lugar nenhum. Era uma loucura, claro. Aos 56 anos, me apaixonar pelo meu genro. Mas nessa idade, a loucura se torna especialmente doce. Começou minha luta interna. O dever de mãe, o bom senso. E esse novo sentimento sedutor que fazia meu coração bater mais rápido. Passaram-se algumas semanas. Daniel começou a aparecer com mais frequência, e cada visita era como uma lufada de ar fresco. Um dia ele trouxe um buquê de flores do campo, margaridas e sempre-vivas, colhidas em algum lugar nos arredores da cidade. Dona Helena, flores simples como essas combinam com a senhora, disse ele. Senti-me como uma garota recebendo seu primeiro buquê. Coloquei as flores num vaso antigo, aquele que eu e Sérgio compramos numa feira nos anos 90, e sorri sem querer. Em outra ocasião, ele me ajudou a organizar um baú velho no quartinho dos fundos. Encontramos minhas fotos antigas. Ele pegou uma em que eu estava rindo, segurando-a delicadamente. A senhora era linda, ele sussurrou, e seu polegar roçou minha mão. Eu congelei, sentindo o calor da palma dele através de mim. Dona Helena, a senhora seria a rainha de qualquer baile da cidade, ele piscou. Eu ri, tentando esconder o quanto suas palavras me tocaram. Mas houve outra noite que virou tudo de cabeça para baixo. Decidi preparar seu prato favorito, um empadão de frango com catupiry. A mesma receita que minha mãe fazia. Quando Daniel entrou na cozinha, seus olhos brilharam. Dona Helena, a senhora decidiu acabar comigo de vez, ele riu, sentando-se à mesa. Coloquei um prato na sua frente e ao provar um pedaço, ele fechou os olhos de prazer. Meu Deus, isso é melhor do que eu poderia imaginar, ele disse. E eu não consegui segurar o riso. Vai ter que vir mais vezes, pisquei, ajeitando a ponta do meu avental. Fez uma pausa. Daniel me olhou com um olhar longo e pensativo. Falando sério, começou ele, inclinando-se um pouco mais perto. Há quanto tempo a senhora não se sentia tão viva? Eu parei. A pergunta me pegou de surpresa. Acho que desde que não terminei a frase. Nós dois sabíamos o que eu queria dizer. Fico feliz em vê-la assim, ele acrescentou suavemente, e suas palavras me arrepiaram. Ele se levantou, foi até a janela e enfiou as mãos nos bolsos. Lá fora a chuva ainda caía, e a luz dos postes se refletia nas poças. Amanhã à noite estou livre, disse ele casualmente. Senti meus lábios se curvarem num sorriso. Por que não? Assenti. Mas saiba que sou uma cozinheira exigente. Daniel sorriu de canto. Estou pronto para os desafios. Ele ficou mais alguns minutos, e antes de sair, virou-se e inclinou a cabeça. Até amanhã, Dona Helena, disse ele baixinho, e eu fiquei ali parada, ouvindo a porta da frente se fechar. A história não terminou aí. Algumas semanas depois, aconteceu algo que ainda não consigo explicar. Decidi arrumar o sótão, onde as coisas velhas de Sérgio estavam guardadas. Daniel se ofereceu para ajudar. Remexemos caixas, rimos de cartões postais antigos e encontramos pequenas coisas esquecidas. Numa das caixas encontrei um medalhão antigo, um presente de Sérgio no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu congelei, sentindo as lágrimas vindo aos olhos. Daniel percebeu e, sem dizer uma palavra, colocou a mão no meu ombro.
Seu toque era tão quente, tão familiar que eu, sem querer, me inclinei contra ele. A senhora não está sozinha, Dona Helena, ele disse baixinho, e senti o muro que construí por anos desmoronar. Eu estava sentada no sótão, apertando o medalhão e pensando, como pode ser? Por que estou sentindo isso? Por que ele? Dentro de mim, duas vozes lutavam. Uma gritava, Helena, acorde, ele é seu genro, isso é errado. E a outra sussurrava, você está viva. Você está sentindo, está respirando fundo de novo. Eu não sabia o que fazer com esses pensamentos, mas toda vez que Daniel chegava, eu me pegava esperando por seus passos, seu sorriso, sua voz. Alguns dias depois, houve outra noite que não esquecerei. Alice ficou até tarde no trabalho, e Daniel apareceu com uma garrafa de cachaça artesanal que ele mesmo fez. Dona Helena, está em minha receita secreta. Experimente, disse ele, servindo a bebida em copos antigos que eu guardava desde sempre. Sentamos na varanda, ouvindo o som dos grilos, e conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa rápido. De repente ele olhou para mim e disse, sabe, com a senhora eu me sinto mais livre, como se pudesse ser eu mesmo. Eu gelei, sem saber o que responder. Suas palavras foram como faíscas que acenderam algo há muito esquecido dentro de mim. No dia seguinte, encontrei um bilhete na caixa de correio simples, escrito à mão. Dona Helena, obrigado por ontem. A senhora é especial. Sim, eu fiquei ali, segurando aquele pedaço de papel, sentindo meu coração disparar. Era uma loucura, mas eu não conseguia parar de pensar nele, no sorriso dele, na voz dele, no jeito como ele me olhava, como se não visse apenas uma sogra, mas uma mulher. Uma vez decidimos fazer uma pequena reforma no sítio, pintar a cerca velha. Alice estava ocupada e nós trabalhamos sozinhos. O sol estava forte, o cheiro de tinta no ar, e nós ríamos quando eu, sem querer, passei o pincel na bochecha dele. Um teste de resistência. Mas agora você é um pintor de verdade, eu pisquei. E ele, rindo, respondeu, e a senhora é a artista principal. Naquele momento me peguei pensando que, pela primeira vez em anos, não me sentia apenas uma viúva, apenas uma mãe, mas uma mulher que podia rir, brincar, viver. Daniel de repente ficou mais sério e disse, Dona Helena, a senhora sabe como é raro encontrar pessoas com quem a gente se sente tão à vontade? Eu apenas assenti, com medo de que minha voz entregasse minha agitação. Algumas semanas depois, encontrei um disco de vinil antigo, aquele ao som do qual eu e Sérgio dançávamos na juventude. Daniel, ao vê-lo, sugeriu, que tal ouvirmos? Nós colocamos o disco para tocar, e a melodia nostálgica encheu o ar. De repente, Daniel estendeu a mão para mim. Dona Helena, uma dança? Eu ri e recusei, mas ele insistiu, e eu cedi. Dançamos na varanda sob a luz de um lampião, e eu senti como se o tempo tivesse parado. Sua mão era quente, e seu olhar tão sincero que me esqueci de tudo, da idade, do fato de ele ser meu genro, de que aquilo era errado. Mas a história tomou um novo rumo. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, mexendo em cartas antigas de Sérgio, ouvi Alice e Daniel discutindo. Suas vozes vinham do quarto ao lado, altas e raivosas. Alice gritava que ele passava tempo demais fora, e Daniel respondia que ela não o entendia. Eu congelei, sentindo meu coração apertar. Será que era por minha causa? Eu me tornei o motivo da discórdia deles? A culpa caiu sobre mim como uma pedra pesada. Mas ao mesmo tempo não podia negar que toda vez que Daniel olhava para mim, eu me sentia viva. No dia seguinte, ele veio sozinho. Seu rosto estava mais sério que o normal. Dona Helena, podemos conversar? Perguntou ele. Senti tudo se contrair dentro de mim. Sentamos na cozinha, e ele começou. Eu não sei como explicar isso, mas com a senhora eu me sinto uma pessoa diferente. Com a Alice tudo é complicado, mas com a senhora, tudo é simples. Eu fiquei em silêncio, com medo de dizer algo que pudesse quebrar aquele momento. Mas por dentro um furacão se formava. Daniel, finalmente suspirei. Isso é errado. Você sabe quem eu sou para você. Ele assentiu, mas seu olhar era tão penetrante que eu não consegui desviar o meu. Eu sei, disse ele baixinho, mas não consigo parar de pensar na senhora. Eu não sabia o que responder. Dentro de mim, amor, culpa, medo e esperança lutavam. Eu entendia que estava à beira de um abismo, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de admitir que, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Toda vez que Daniel tocava a campainha, eu me pegava esperando por ele, por seus passos, seu sorriso, seu calor. Era uma loucura, mas era tão doce, tão viva.